Olá, queridos irmãos. O capítulo 6 de 1 Coríntios mostra que a igreja de Corinto estava perdendo rapidamente seu testemunho na cidade. Não somente os não salvos estavam cientes da imoralidade na Assembleia, mas também estavam cientes dos processos judiciais que envolviam membros da igreja. Não havia somente pecados da carne, mas pecados do Espírito, como diz 2 Coríntios 7:1. Na cidade de Corinto, havia uma grande quantidade de fraqueza sexual. Era uma sociedade permissiva, com uma filosofia semelhante à que existe hoje no mundo. O sexo é uma função física normal. Então, por que não usá-lo como quisermos? Paulo mostrou que Deus criou o sexo quando fez o primeiro homem e a primeira mulher e, portanto, tem direito de nos dizer como usá-lo. A Bíblia é o manual do proprietário e deve ser obedecida. Dessa maneira, o capítulo sugere 3 considerações que devem ser feitas cuidadosamente antes de se envolver em qualquer tipo de pecado. Vamos lá? De acordo com o texto de hoje, a primeira consideração é em relação a Deus o Pai. Ele criou o nosso corpo e um dia nos ressuscitará em glória. Veremos mais sobre a ressurreição no capítulo 15. Tendo em vista o fato de que nosso corpo tem uma origem tão maravilhosa e um futuro ainda mais maravilhoso, como podemos usá-lo para propósitos malignos? A segunda consideração é em relação a Deus o Filho. O corpo do cristão é um membro de Cristo, como diz 1 Coríntios 12:12. Como podemos estar unidos a Cristo e ao pecado ao mesmo tempo? Tal pensamento nos surpreende. No entanto, alguns dos coríntios não viam nada de errado em visitar as prostitutas no templo. Havia 1000 delas no templo de Afrodite. E, assim, eles cometiam fornicação. A terceira consideração é em relação a Deus, o Espírito Santo. Deus o Pai criou o nosso corpo. Deus o Filho nos redimiu e nos tornou parte de seu corpo, a igreja. E Deus, o Espírito Santo, habita em nosso corpo e nos torna o próprio templo de Deus. Como podemos profanar o templo de Deus usando o nosso corpo para a imoralidade? Devemos nos lembrar de que a graça de Deus pode mudar a vida do pecador. Alguns de vocês eram assim, diz o verso 11. É maravilhoso como a fé em Cristo torna o pecador em uma nova criatura. E é importante viver como aqueles que fazem parte da nova criação de Deus. Sabe por quê, amigo? Porque nós não pertencemos a nós mesmos. Somos de Deus. Em conclusão, este capítulo mostra que pertencemos ao Pai que nos fez, ao Filho que nos redimiu e ao Espírito Santo que habita em nós. Também pertencemos ao povo de Deus, à igreja, e nossos pecados podem enfraquecer o testemunho e infectar a comunhão. Portanto, queridos amigos, reflitamos sobre isto antes de cairmos em pecado. Ótimo dia para todos nós.